Falando em ouro, existe uma coincidência muito engraçada sobre o momento gráfico onde a Alemanha está vendendo seus bitcoins. Notem aí na tela uma comparação lado a lado do gráfico diário do Bitcoin com o gráfico semanal do ouro. Vamos lembrar que o ouro tem muito mais tempo, né, de mercado, então a gente tem que afastar um pouco mais o gráfico do ouro. Então é o gráfico diário do Bitcoin na esquerda, com a linha branca tracejada sendo a média de 200 dias, né, o EMA 200, e na direita nós temos o gráfico semanal do ouro, onde a mesma linha branca está aqui, né, o EMA 200 no caso do gráfico semanal do ouro. Vocês percebem que lá em 2022, o ouro ele fez uma queda abaixo do EMA 200, como estão vendo aqui marcado na cor verde. A mesma coisa aconteceu agora com o Bitcoin no gráfico diário. Ele foi para baixo do EMA 200, exatamente com a venda por parte do governo alemão. Mas notem o que acontece lá no gráfico do ouro após esse mergulho para baixo de uma média tão importante. Sim, o ouro disparou absurdamente, saindo dessa região que vocês estão vendo aqui, né, de $1.600 e disparando até os $2.400 na sequência. E agora, será que o mesmo vai acontecer com o Bitcoin? Enfim, estamos vendo várias ligações aqui entre ativos escassos, entre o ouro e entre o Bitcoin. Isso é muito interessante, porque mostra para a gente a importância da escassez. Podem existir volatilidades no curto prazo, mas no longo prazo isso pouco importa. Os fundamentos se mantêm. O lixo vai continuar sendo impresso indefinidamente. Nada pode parar isso, porque não é escasso. Enquanto, do outro lado, não há nada que você possa fazer para aumentar a quantidade de Bitcoin, que é limitada em 21 milhões de unidades e sempre será. No máximo, 0,26% de toda a população mundial pode ter um Bitcoin inteiro. 0,26%. Isso é muito, 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 muito escasso. Muito pouca gente realmente pode ter acesso a um Bitcoin inteiro. Nesse gráfico, vocês têm uma noção do que é isso, né? Nós estamos falando aqui de cada pessoa desse gráfico representa 10 milhões de pessoas, tá? Neste gráfico aqui. Ou seja, nós temos uma população global de 8 bilhões e 100 milhões de pessoas, como vocês estão vendo aqui. E como cada pessoa desse gráfico representa 10 milhões de pessoas e o Bitcoin tem somente 21 milhões de unidades, ou seja, duas pessoas desse gráfico representam aqui toda a oferta de Bitcoin. Somente duas pessoas de todas essas pessoas que aparecem nesse mapa poderiam ter um Bitcoin inteiro. Significa que lá no futuro ninguém vai ter um Bitcoin inteiro. Vai ser algo realmente muito, muito, muito difícil. Hoje já é muito difícil, né? Na época que eu comecei era fácil ter um Bitcoin inteiro. Lá em 2017 era tranquilo. Qualquer um poderia ter um Bitcoin inteiro. Hoje você precisa ter um dinheiro razoável. Eu diria que está muito longe da média dos brasileiros poder realmente comprar um Bitcoin inteiro. É absurdo a gente pensar que estão trocando um ativo escasso como esse que eu acabei de mostrar para vocês, o Bitcoin, por dívida, por papelzinho impresso. Este gráfico aqui mostra a dívida global. Tá? Então, cada país aqui tem uma dívida gigantesca. O maior deles aqui, como você vê, é dos Estados Unidos, com 34% de toda a dívida global. Mas o importante desse gráfico está escrito nas letrinhas aqui, ó, pequenininha. De 2019 para cá, a dívida global subiu em 40%. Somente de 2019 para cá. Aumentou 40% a dívida global. Imagine, então, você trocar um ativo que tem somente 21 milhões de unidades e que nunca vai subir por outro que está subindo 40% em 5 anos. E a tragédia disso é que alguém tem que pagar por essa dívida. E você acha que é quem que vai pagar essa dívida? Os políticos? Quem tem o poder e tem a caneta na mão? Ou eles vão dar uma canetada e passar isso para você? É exatamente o que acontece. Eles passam cada vez mais a dívida para você. Pode ser o Taxade, pode ser qualquer outro parasita. Eles vão dar um jeitinho de passar cada vez a conta mais e mais para quem usa a moeda do bandido. Notícias como essa se tornam cada vez mais comuns. Reforma tributária. Imposto sobre compra e venda de imóveis pode chegar a 25%. Você pode perder 1/4 do seu patrimônio somente por vendê-lo. Você vende, é um patrimônio que você demorou a vida inteira para comprar uma casa e o Taxade e o governo vai ficar com 1/4 desse imóvel. Como se fosse um dependente seu, fosse um filho seu. Você está dando uma herança para o governo ao vender um imóvel. Isso é um completo absurdo. E a matéria, olha só o que a matéria fala.
Para especialistas, a proposta tem um caráter educativo. Sim, é bem educativo. Não existe propriedade privada que não seja o Bitcoin. O Bitcoin é a única propriedade privada existente atualmente. E trocar Bitcoin por qualquer outra coisa, até mesmo imóveis, vai te fazer perder muito patrimônio. Não faça como a Alemanha. Seja inteligente. Invista no que é escasso e naquilo que você tem controle. Não passe a sua vida, o seu destino, para a mão de incompetentes, para a mão de políticos, para a mão de parasitas que querem justamente te roubar. Porque na primeira crise é justamente isso que eles vão fazer. Passar a conta para você pagar. E talvez essa enorme venda por parte do governo alemão tenha sido justamente na intenção de prejudicar o Bitcoin, para que você, como sempre, olhando para o curto prazo, se assuste. Largue aquilo que é escasso e migre de novo para a moedinha do parasita. Olhar para o euro, olhar para o dólar. E aí você acaba largando aquilo que justamente te protegeria do parasita. Então, não ligue para o curto prazo. O curto prazo não serve de nada. Foque no longo prazo. E a partir de hoje, a influência do governo alemão no Bitcoin é zero. Como eu espero que seja de todos os outros países, pouco a pouco.